Capital B paga certinho, hein? Paga certo, pai. Te falei o quê? Da Já hora, fez hein? saque nela? Fiz, pô, recebi hoje. Oxe, paga direitinho, pô. Paga direitinho. Pedi um Aí saque nela agora eu num tô dia, com. caiu no mesmo dia. Depois pedi de tarde, no outro dia, caiu no outro dia, cedo. Então, eu tô com essa aqui agora também em dólar. Vou ficar com duas em dólar. Uhum. É legal isso daqui. É a mesma coisa daqui, pô. Se pagou, né? Vamos ver É, se paga oxe. muito. Pô, a Quero ver quando mesma chegar no valor coisa. alto que paga. Então, Uhum. gente, o que que acontece? Setup aqui dos lotes. O que que é o setup dos lotes? Toda posição que faz o fechamento de um lote, vamos pegar, por exemplo, essa posição aqui, que está fechando esses lotezinhos aqui de venda, de compra aqui. Então, essa aqui é uma posição que fechou. Toda posição que fecha o lote, a posição que continua dela é uma posição forte para o preço trabalhar ou acima dela ou abaixo dela. Oi, filho. Ai, ai. Eu já tô indo aí, peraí. Então, se essa posição aqui é uma posição de continuação em relação à posição que fechou o lote, o preço vai trabalhar em torno dela e o preço vai fazer um respeito, tá? O preço vai fazer um respeito nela ali. Quando o preço romper e se confirmar abaixo, o preço continua movendo para baixo ali. Olha aqui, posição, olha o preço. O preço rompeu ela, retraiu, se confirmou, mantendo abaixo. Você pega uma continuidade de movimento só por causa dessa posição aqui, que veio nessa da continuação. E o mesmo vale para essa daqui, ó. O preço trabalha ou abaixo ou acima dela. Ó, olha o preço trabalhando. Então, são posições que você pode usar como referência num gráfico para você somente trabalhar ali, entendeu? É interessante, muito interessante esse setup aí das posições do lote. Um outro setup legal do lote que eu gosto, deixa eu colocar num mapa mais, num gráfico mais mapeado aqui, que vocês vão achar top, quer ver? Um outro setup legal que eu gosto é quando o preço rompe a nossa taxa do lote, igual ele rompeu aqui. Peraí. É, igual ele rompeu aqui. Aí ele faz uma entrega aqui com uma vela expirando, tá? E só fica oferta para cima, oferta para ele buscar de um lado. Aí você confirma a força do rompimento, aí você dá uma entrada a favor da oferta. Isso daqui é um setupzinho bem legal também. Se acontecer agora é só porque eu tava falando mesmo aqui, rompeu aqui. Mas sempre tenta ver isso que é bem legal. Oi, agora, ó, olha aí. Só por aqui, ó, você dá um setup aqui, ó. Você dá uma entrada nesse setup. Ele fez uma entrega. Se ele fizer uma entrega e deixar a oferta aqui em cima, o preço tem que ir buscar ela. É um setup, tá? Você não vai usar única e exclusivamente só por isso, tá? Você usa, opa, isso aqui dá para ser um, como ele fez uma entrega, eu tenho uma confirmação de compra. Então você usa como uma confluência. Eu gosto de pegar tudo que vai acontecer no setup e somar como confluência. Porque aqui também a gente tem movimentos que movimentam o preço para baixo. A gente tem futuro de baixa aqui,
Ele está no posicionamento forte aqui, ó. Mas aqui é um setupzinho legal. O preço rompe a taxa, o preço pega e faz uma entrega, deixando uma oferta. Aí próximo preço, ele segue o movimento buscando o sentido da oferta. Tá vendo? Só por esse setup. Agora, é Essa é legal boa de você pegar. pegar. Oi? Essa aí é boa de pegar. Adoro pegar essa aí. É linda, né? É até bonito o Demais. gráfico. O gráfico, eu É tava doido. falando, não tava acontecendo. É porque É, acontece direto, entendeu? é. Eu mandei uma Então, entrada aí hoje no grupo. É igualzinha essa, igualzinha, idêntica, mesma coisa. o que que acontece? Um outro setupzinho legal, legal mesmo, que eu gosto de pegar, é esse daqui, quer ver, ó? Gosto de pegar, não, gostava, né? Eu quase não opero M1 mais. Então, eu vou mostrar um aqui legal para vocês pegarem também. Já te mostrei dois setups, né? Vou mostrar mais um aqui. O da vela de força eu já mostrei, mandei no grupo para vocês. Não sei se vocês estão praticando. Podem praticar, que dá muito bom também. Vela de força. Vela de força, quando rompe, ela tende a continuar. Vela rompendo posicionamento. Isso é um setup que, se você quiser só operar no gráfico, você pode. As velas de comando, o retorno do preço nas velas de comando é um setup também, que eu não sei se vocês já operam. Se vocês não operam e tiver dúvida, pode perguntar para mim, tá? Que é quando o preço volta no nosso comando e rompe o nosso comando, se torna uma vela de força, se torna uma vela de força. E quando o preço voltar nessa nossa vela de força, ele retrai. Isso daqui é um setup, não sei se vocês já usam, se vocês já conhecem. É um setup que você pode esperar, que acontece muito no gráfico. Gente, me dá um minuto, deixa eu ver o que o meu filho está querendo ali. Então, gente, tem esses setupzinhos legais para usar aí, tá? Tem um setup muito legal que eu uso aqui, ó, que é o de pressão, tá? Quer ver? Deixa eu ver um aqui. É bem legal esse, viu? É um setup de pressão de alta nessas velas aqui, ó, que são aquelas velas que a gente fala no primeiro dia lá do nosso operacional. Essas velas que tem esse padrão assim, você pode marcar. Quanto maior o pavio dessas velas, mais ela tende a fazer uma retração no primeiro toque aqui, de onde você marca essa linha, tá? É por causa da defesa que essa taxa tem. É lógico que você sempre vai ver como o preço está chegando lá. Se você vê que o preço está vindo de fracionamentos grandes, não tem como pegar uma retração. Mas se você vê que o preço não está, está criando demanda,
o preço está desenvolvendo, mas está criando demanda, está crescendo os pavios. Você vê que vai tocar, pega a retração. Esses padrões de vela são muito bons para você pegar a retração quando você marca no pavio delas. Professor, posso fazer o senhor uma pergunta? Opa, pode? Tem como o senhor colocar aí no Euro JPY, fazendo favor? Acabei de pegar aí duas entradas, porque o senhor falou sobre a aula de ontem, né? Sobre a confluência aí do gap, né? E do doji. Aí eu vi que respeitou muito. Aí já acabei de fazer aqui duas entradas, né? Que depois do gap, ele fazendo uma confluência com a taxa dividida, está sendo muito assertivo. Eu vou até postar no grupo lá, para o senhor ver, que quando geralmente todo gap que dá tanto de alta quanto de baixa tem uma taxa dividida atrás defendendo nessa. É cíclico, né? O mercado faz isso com frequência. Não tem segredo, não, não tem segredo. Você tem que analisar o movimento do preço, né? Mas o gap é aquilo que a gente falou na aula de ontem. Você ainda usa como confluência de movimento. Manda lá pra gente ver. Legal, legal essa visão aí. Certo, eu vou mandar ela agora no grupo lá. Show de bola. É, Então, você queria falar alguma coisa desse gráfico aqui ou não? Pode continuar aqui? Sim, senhor. Era só a entrada mesmo que eu fiz com do gap e a taxa dividida. Ah, Geralmente, quando eu marco o gap, eu vejo que tem uma taxa dividida atrás. Nossa, a distância é muito grande. É um ir com folga, então tá dando, né? Tá dando bom. No caso, o senhor falou que, né, que podia estar marcando o gap lá, né? Aí mais a taxa dividida que o senhor ensinou, então era só sobre isso mesmo. que legal, pô. Que bom, tá dando certo. Aqui é sinal que funciona, né? Sim, verdade, funciona. É só praticar bastante, meu. Pratica bastante isso que a gente tá passando aí. É porque eu não estava falando, isso daqui não é só lógica do preço, não. A gente tem uns setups, a gente tem tudo para você ter a oportunidade de entrar o máximo de vezes possível no gráfico, desde que você entenda o que você está fazendo. Então, você tem que dominar os conceitos, sim, da lógica do preço, porque a gente precisa saber aonde o preço reverte, mas a gente precisa saber as condições especiais do gráfico também, certo? E a gente faz isso em cima do setup. Eita, que gráfico cheio de gap. Eu estava falando das pressões. Quando você topar uma vela de comando, tá? De alta, comando de alta, um comando único de alta, que seja uma vela que estava engolfando, uma vela forte, tá? Você também pode fazer o setup. Quando você tem final de taxa único, você tem pressão de alta. Então, se o preço tocar aqui, no primeiro toque você pega uma retração, tá? Quanto maior a vela, beleza. Para mim, melhor. Eu antes marcava assim, marcava essa linha que tá, por exemplo, de azul, que eu marcava de vez. Quando eu sabia que o preço chegava lá, aí eu já pegava uma retração. Oi, filho. Quer ficar aqui com o papai? Deixa o papai dar mais de aula aqui. Eu queria dar aula também, mas eu não pode. Você pode acompanhar. O que você acha? Acho bom. Acha bom? Acho bom. Então deixa eu acabar aqui. Esse gráfico aí, professor, depois da marcação que o senhor marcou aí, tem esse gap aí, no rompimento desse gap, aí já dá para ver aí, né? No caso, igual o senhor ensinou, já dá para dar um win aí, tranquilo. E esse rompimento aí que rompeu o gap,
anterior já deu aí umas 3 sequências de velas. Show, né? O gráfico respeita muito essas coisas aí. O que que acontece? Então, primeiro toque que o preço dela, justo aqui, explodiu, hein? Você é louco. Aqui não tem nem como, né? Mas pode ver que o preço vai respeitando aqui, ó. Vai dando uma retração. Tá? Queria pôr de vermelho. Queria o quê? Pôr de vermelho. Cor de vermelho? Aham. O professor postei no grupo, tá? As entradas que eu falei. Ah, tá. Coloca assim. Se eu tivesse escolhido a cor, era azul, né? É o Euro JPY-OTC. Aqui, ó. Um setupzinho legal que a gente usa, igual eu acabei de explicar. Ei, filho, fica quieto. Ô, louco. Quando o preço tocar, meu amigo, você pode pegar uma retração, porque aqui você tem pressão de alta. Quando for no comando, que é o contrário, né? Que é o contrário, que é o comando de taxa única, você vai pegar a mesma coisa. No de compra, tá? No de compra. Sim. Cadê? Eu gosto de... Quanto maior para mim a vela, melhor, tá? Mas aqui, ó, primeiro toque, beleza. Eu gosto dela de força, ela tem o mesmo poder que comando. Então, se você colocar uma linha nesse pavio do primeiro toque, ela vai também retrair, ó. No primeiro toque, tá vendo? Ó? Retraiu, ó. Sim. Respeita muito, muito. Acho que já teve um toque aí atrás, Augusto. Nessa linha mesmo aí. Primeiro toque. Vai mais pra trás aí. Aí, ó. Aí você marcou essa aí, não foi? Aí marca direita. Sua direita. Não, você tá indo pra esquerda. É direita. Aí você marcou essa vela de força aí, não foi? É, eu marquei essa aqui, eu tô falando. Isso. Aí já teve um toque. Teve dois toques, na verdade. Isso, lá pra frente. Aí vai passando aí pra você ver. Aí, ó. Teve esse. Ô, papai, eu sempre fico Teve esse. Lá na frente teve outro. Isso aí. Eu sempre fico doente. Eu não tô doente, não, rapaz. Porque quando eu fico doente, né? É. Então, isso daqui é um setupzinho legal para você pegar a retração, certo? Um Professor, outro legal. só volta para mim, fazendo um favor, explicar o que o professor explicou atrás aí da vela de força lá. O que foi que ela fez e para estar respeitando assim desse jeito. Os pavios das velas de força, eles têm pressões de recusa, né? Que são as taxas de defesa. Aqui você tem um vendedor posicionado aqui, você tem uma taxa de transferência de comprador também posicionada aqui, tá? E essas taxas defendem nas velas de força, porque não são as velas de força que dão orientação ao gráfico. Então, essas taxas das velas de força, elas são respeitadas por causa disso. Então, quando você identifica uma vela de força e identifica o posicionamento que há no registro dela, você sabe que o preço, dependendo de como ele chegar ali, ele vai ter uma recusa novamente, porque é taxa de defesa. Então, isso está onde? Nos comandos que a gente sabe que são velas importantes para nós dentro do gráfico e
nos comandos e nas velas, tá? E nas velas de força. Velas de força, elas têm a mesma ação que o comando. O que é uma vela de força? São velas que dão continuidade, velas que fazem rompimento de lote, velas que têm um corpo maior do que o pavio da anterior. Quanto maior a vela, quanto mais o corpo da vela for maior, quanto mais maior, isso não existe. Quanto maior for a diferença que a gente tiver do tamanho do corpo da vela em relação ao pavio da anterior, isso demonstra para nós uma vela de força. A gente também sabe que velas de força são velas que fazem rompimento e têm continuação. Então, nas velas verdes, nos pavios, quando é uma vela de força, você sabe que aqui você tem pressão de baixa. Então, quando o preço fizer o primeiro toque, você vai dar um put. Quando é vela vermelha, eu não gosto de agir porque é diferente. Você tem que agir no pavio aqui, ó. Mas aqui vem uma indecisão. Então, vai outro assunto que eu vou falar para vocês já já. Agora, quando é vela V, quando é uma vela de força e vela verde, tá? Quando é vela de força e vela verde, e ela tem um pavio embaixo, aqui nós temos a nossa pressão de alta. Então, quando o preço tocar aqui, você tem um call de retração. Nas Professor, velas verdes. então, sim, então quer dizer que quando o corpo ele engolfa aí todas as demandas, quanto maior o corpo referente ao pavio anterior, mais força tem, confere? Isso. E quanto maior o pavio, também mais força tem, confere também? Não necessariamente. A força do gráfico é representada pelo corpo da vela. O Eu pavio falo pode ser só, o pavio sim, pode ser só uma alteração na volatilidade do registro contabilizado, né? Mas o corpo que indica a força. certo. E por que eu marco o pavio, professor? Vai lá, vai lá. Por que tem que marcar o pavio? Sim, e não o corpo. Ah, já tô indo. Isso é um setup, tá? Certo. Você vai marcar o pavio. Por que você não vai marcar o corpo? Porque no corpo está a injeção. A injeção está aqui embaixo. Você pode marcar. O preço vai voltar aqui, ó. É um setup que eu falo de retração, que você sabe que se o preço chegar aqui, você pega e usa ele no momento como retração. Entendeu? Então, ele é um O setup do momento, confere? No caso setup do momento. da retração. Marque-se o pavio só para ter o limite ali ideal da retração, como se fosse aquele talento que o pessoal fala, seria isso? É a taxa correta, né? A taxa correta para se pegar uma retração. Porque às vezes a pessoa pega uma retração nessa vela aqui, ó, pegou aqui em qualquer lugar. Não, essa vela tem um lugar certo para pegar a retração. O lugar certo para pegar a retração dessa vela aqui é onde está o posicionamento, que é no fechamento dessa vela, na abertura dessa vela aqui, ó, onde o vendedor entra. Aqui é a sua taxa. Se você pegou retração aqui, você pegou tudo na base da sorte. Ou também você pode pegar aqui, ó, em cima desse pavio, tá? Ah, certo. Agora entendi. Então quer dizer que a Tem vela taxas, são força, taxas. ela sendo maior que o pavio anterior, é uma vela de força. Quanto maior o corpo, mais força tem. E eu marco o pavio para estar pegando a referência da retração, no caso aí na hora do put. Isso. Ela tem retração porque quando você pega uma vela verde, quem fecha uma vela verde?
não é o vendedor? Hum. Quando o preço toca na taxa aqui, o vendedor vai fazer a mesma coisa, ele vai tentar fechar o preço. Então, ele está defendendo toda essa taxa aqui, ó, independentemente de quanto tempo o gráfico andar. Na hora que o preço chegar nessa taxa aqui, ele vai estar sendo defendido por esse posicionamento aqui do pavio. Entendeu? Entendi, professor. Obrigado. Isso é um setupzinho legal, gente. O último setupzinho aqui, gente, que eu gosto muito de fazer também, muito, muito top mesmo, tá? Eu gostava mais de usar ele. Deixa eu ver aqui. Vou explicar para vocês aqui também, muito legal aqui, que vocês vão gostar, hein? Parece um negócio. E aí, viu? Que gap louco, viu? Quanto gap louco. Ah, é, mercado é Pai, surpresa tu é também. doido. Como é que. Ó, olha isso daqui, tá? Vou mostrar para É? vocês aqui, é a última coisa aqui para a gente poder encerrar nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado aí, que dá para vocês praticar muito, muito mesmo aí. Fora o que a gente já pratica da lógica do preço, tá? Você tem um pavio, todo pavio a gente sabe que é indecisão, certo? Quando você tem uma indecisão, você precisa que o preço trabalhe aqui dentro. Olha o que aconteceu. O preço nasceu aqui e saiu para cá, né? Depois o preço voltou aqui, rompeu. Depois o preço voltou, fez a compra. O primeiro preço que trabalhar, que entrar ali e romper, ele vai definir que movimento que é essa decisão. Essa indecisão. Tá vendo que o primeiro preço que trabalhou aqui, se a gente tivesse começado uma compra aqui embaixo, tivesse rompido, a gente poderia dizer que o preço foi de compra. Mas olha, a compra veio, né? Depois veio, a nossa venda pegou e rompeu. Gente, me dá um minuto aí. Então, um setupzinho bem legal que dá para você usar se você for paciente, tá? Deixa eu pegar um que está mais claro aqui, mas aqui o preço que trabalhou aqui dentro e rompeu, apesar do gap, foi a venda. Então, quando o preço travar aqui, ele tem que fazer uma venda, tá? Sempre pode ver, aqui deu um gap, mas o preço nasceu colado aqui, beleza. Quando o preço travar aqui, ó, nesse sentido de tentar romper e não conseguiu, ele vai fazer o movimento que a indecisão teve com o preço que saiu dela. Isso é um setup muito legal e bem assertivo, meu. Pode fazer que dá muito certo. É legal quando você pega um
que o preço trabalha certinho dentro dele. Quer ver, ó? Um exemplo. Aqui. Olha o preço. O primeiro preço que veio foi de venda, né? Então, na hora que uma linha tocar ali, o preço vai reverter, tá? Na hora que o preço tocar ali, retrair, ele vai reverter. Olha que lindo. Tá vendo? Ó, o preço de compra chegou, tocou, retraiu, reverteu. Certo? Vocês entenderam como que funciona? É um setupzinho bem legal aí que dá para usar bastante aí, que você vai ver que é bem assertivo. Professor, eu não entendi bem a marcação que o senhor fez ali anteriormente lá. O senhor marcou, foi o fundo? Eu não entendi. Indecisão é o que para nós? Os pavios que são registrados no mercado, né? Eu marquei aqui, ó, o começo desse pavio e o fim desse pavio. Essas duas linhas, certo? É quase esse doji verde aí, confere? É essa, é essa marcação Ah, central não. aí? Não, eu estou me referindo ao pavio dessa vela aqui, ó. Ela foi marcada por causa de, da, do corpo dela, que ela tem força? Não, é uma vela qualquer. E você pode fazer isso em qualquer pavio, entendeu? Ah, em qualquer pavio, eu posso fazer É, isso? você pode fazer isso, você pode fazer isso. Você tem que ver o preço trabalhando ali, como que ele está trabalhando ali. Professor, geralmente as pessoas falam, eu não sei como que fala na lógica do preço, que quando o corpo tem um padrão, né, X, e os dois pavios, tanto de cima quanto de baixo, for do mesmo tamanho, eles falam que é vela de indecisão. Fala isso na lógica do preço? Indecisão para nós, na lógica do preço, é isso aqui, ó. É o preço, é o preço posterior ao preço registrado e contabilizado, não registrar nada em injeção além do pavio da vela anterior. Tudo que tiver dentro dos nossos pavios está na contabilização, está na especulação. Nada aqui é certeiro, porque teve tanto compra quanto venda. Então, enquanto o preço estiver trabalhando dentro do pavio da vela anterior, a gente tem indecisão. Então quer dizer Agora, que o tamanho como do não, pavio o tamanho de um pavio de uma vela não define se ela está em indecisão, não. Agora, o corpo certo? da vela posterior a ela, sim. Então quer dizer que se é igual nessa vela aí, vermelha, se o preço subir e não romper esse pavio dessa vela vermelha, essa área de indecisão, confere? Se a vela verde vier e não romper aqui, Isso. Aí, no caso, o pavio da vela vermelha fica sendo um pavio de indecisão. isso quer dizer que o preço está trabalhando numa área de indecisão do mercado. Porque Certo? aqui no começo dessa vela vermelha, eu tenho posicionamento de venda, que está em injeção da nossa venda. Aqui eu tenho defesa, mas aqui eu tenho indecisão, não tenho nada injetado no mercado aqui ainda. Certo. Nesse gráfico aí específico, o pavio de baixo da vela vermelha é de indecisão. Depois dessa vela de força aí, que rompeu o pavio dessa vela vermelha, já o pavio na parte de cima, ele deixa de ser um pavio de decisão? Esse, Não, o da vela vermelha. esse em relação a essa, Isso. Ele deixa na de sua ser? leitura, ele quer dizer o quê? Que até aqui você tem uma indecisão quando o preço trabalha. Mas você tem uma leitura que a partir daqui de cima você tem domínio de compra. Se o preço
passar daqui e se manter, ele vai fazer um trabalho para fazer compra. Por isso que você tem essa vela. É por isso que você tem essa vela. A indecisão está dentro do pavio. Acima dela está a compra e abaixo dela está a venda. Então, como a compra já trabalhou o pavio anterior de cima dessa vela vermelha, quando chegar no pavio de baixo, se o mercado descer, aí eu vou usar o pavio da vela de baixo como zona de indecisão. Não. A zona de indecisão vai ser da vela posterior aonde o preço vai estar trabalhando. Era a zona de indecisão até essa vela aqui romper. Agora não é indecisão mais, não. Não, sim. Só que aí, para frente, vamos supor que o gráfico desça. Aí eu vou... Isso. Aí, nessa parte aí, seria a zona de indecisão. Aonde que rompeu essa vela vermelha aí. Isso, exatamente. Aí eu esperaria chegar aí para estar trabalhando nessa área, aí eu consideraria uma zona de indecisão. Você está perguntando em relação ao setup? Ao setup. Em relação ao setup, é quando o preço terminar, retrair e nascer na linha que você marcou. Vou pegar uma outra referência aqui, peraí. Tem uma aí agora, aí, ó. Essa vela vermelha nasceu, essa vela verde, ela não rompeu. Você sempre vai fazer isso, ó. As extremidades do pavio tá onde? Aqui e aqui. Marquei, né? A linha aqui e aqui. Isso. Qual o preço que veio trabalhando e rompeu? Compra, certo? Sim. Então, na hora que o meu preço travar nessa linha aqui, retrair nessa linha aqui, ó, ele tem que fazer um movimento de compra. Se fosse venda, na hora que ele travar aqui em cima, depois que ele fizer a venda, né? Ele trabalhou aqui e fez a venda. Na hora que ele travar lá em cima, ou retrair de lá de cima, ele tem que fazer uma vela de venda. Entendeu? Entendi. Você identifica primeiro a sua indecisão, né? Qual que você quer identificar a área do trabalho do preço, vê o trabalho do preço, se vai ser desenvolvido a compra ou a venda. O preço que romper é o que já saiu da indecisão, certo? Então, a compra vai startar daqui e a venda vai startar daqui. Na hora que o preço sair aqui, retrair daqui, ele vai ter que fazer um movimento de venda, porque esse movimento forte é o de venda, que foi isso que decidiu no passado do gráfico. Como é uma taxa de defesa, ele tem a mesma força de defesa no passado do gráfico, então ele vai reverter um preço. Entendeu? Só que isso é o quê? Isso é um setup. A gente usa mais como confluência, entendeu? Opa,